exclusão do ICMS da base dos créditos de PIS e COFINS. E agora? Essa é uma pergunta que todo tributarista e todo empresário tem feito depois das novas alterações trazidas pela medida provisória 1159. Então, se você quer saber tudo sobre esse assunto, se mantenha aqui nesse vídeo. Meu nome é Elcio Guiotto e compartilho com você informações sobre consultoria tributária de maneira geral. Bom, depois da decisão do STF, que trouxe o entendimento de que o ICMS não compõe a base do PIS e da COFINS, surgiu várias dúvidas relacionadas à apropriação dos créditos. Então nós temos, desde 2017, esse assunto praticamente resolvido, de que o ICMS é uma receita do Estado e não uma receita da empresa, e ele não deve incidir PIS/COFINS sobre os seus valores recolhidos ao Estado. Então nós temos aqui a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS sobre os débitos, ou seja, sobre as saídas. Depois da decisão do STF em 2021, a Receita trouxe o entendimento de que, como eu não tenho ICMS sobre as saídas, ou seja, como eu não tenho PIS e COFINS sobre o ICMS das saídas, eu também não poderia apropriar créditos de PIS/COFINS quando eu tenho ICMS embutido no valor das mercadorias. Bom, a PGFN trouxe o entendimento de que a decisão do STF não trouxe esse conceito e que era permitido os créditos de PIS/COFINS com ICMS embutido em sua base. No final de 2022, a própria Receita Federal, através do novo regulamento do ICMS, trouxe o entendimento de que os contribuintes não precisariam mais excluir, na verdade nunca precisaram excluir, o ICMS da base do PIS e COFINS quando da apropriação dos créditos. O que aconteceu é que, no início de 2023, com o novo governo, veio uma nova medida provisória trazendo entendimento divergente. Ou seja, alterando as leis 10.637 e 10.833, que são as leis que estabeleceram a não cumulatividade para o PIS e da COFINS, trazendo entendimento de que, a partir de 1º de maio, para fins de apropriação de crédito de PIS e COFINS, as empresas deverão deverão excluir o ICMS incidente na operação de compra. Então aí, vários questionamentos e vários assuntos surgiram relacionado a esse tema. O ponto principal relacionado a essa nova previsão legal é: a gente precisa que a medida provisória seja convertida em lei para que ela tenha uma validade a partir do dia 10 de maio. O que não ocorrendo, volta à redação anterior e as empresas não mais vão precisar excluir o ICMS da base do PIS/COFINS nas entradas. O que acontece é, vamos ter aí uma grande dificuldade de operacionalização dessas operações, muito em função de que a gente tem várias situações distintas de tributação, ou seja, a gente tem itens que são tributados, itens que não são tributados, o que também aconteceu quando dos levantamentos dos valores relacionados à exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS sobre as saídas. Então, sobre esse assunto, eu tenho um entendimento de que, primeiro, a gente tinha no passado um conceito de que o ICMS, quando ele não era recuperável, ele era custo, e em função disso eu poderia apropriar os créditos PIS/COFINS também sobre essa parcela do ICMS. Acontece que, com a redação nova da medida provisória, independentemente se o ICMS foi ou não custo, a legislação trouxe o entendimento de que eu devo excluir o ICMS incidente na operação na minha base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS. Isso vai afetar consideravelmente a apropriação de crédito e, consequentemente, nós vamos ter aí uma majoração de tributo. Vamos ter algumas discussões, principalmente a depender de como vier a redação da conversão da medida provisória em lei, mas muito provavelmente nós vamos ter muitas discussões em relação a como operacionalizar esse trabalho. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos imaginar que o seu cliente ele tem uma aquisição de vários produtos, e dentro da mesma nota fiscal, eu tenho ali produtos tributados pelo PIS/COFINS e não tributados pelo PIS/COFINS. Ou eu tenho ali produtos que incidiram ICMS e não incidiram ICMS. Ou seja, como que eu vou ter que fazer para patronizar a apropriação dos meus créditos quando eu comprar essa mercadoria e quando eu registrar essa nota fiscal? Então, usando a analogia que a gente tem de cálculo para os débitos, nós vamos ter que fazer isso também para os créditos. Ou seja, nós só vamos ter que excluir o ICMS sobre itens que vieram tributados pelo PIS/COFINS e pelo ICMS. Porque se a gente pegar, por exemplo, todo o ICMS destacado no documento fiscal, provavelmente a gente vai estar ou excluindo mais ou excluindo menos ICMS da operação. Então isso vai trazer aí, com certeza, dificuldades de operacionalização para os clientes e muito provavelmente vão surgir oportunidades
para que a gente consiga auxiliar os nossos clientes nesse ajuste, né, dessa nova base de cálculo. Um outro exemplo é: comprei mercadorias de empresas do Simples Nacional. A gente sabe que as empresas optantes pelo Simples Nacional recolhem todos os tributos em uma única guia. Ou seja, dentro do valor da minha mercadoria ou do meu serviço prestado por empresas do Simples Nacional, a gente tem ali todos os tributos. No caso dos serviços, a gente não tem o que falar, porque o serviço não é tributado pelo ICMS, mas sim pelo ISS. Mas para as mercadorias, a gente vai ter que entender quanto dentro daquele valor total da mercadoria é relacionado ao ICMS e excluir esse ICMS. Ou seja, mais uma dificuldade de operacionalização desse trabalho, muito em função dessa nova redação aí, dessa nova publicação da medida provisória. Então, sobre esse assunto, com certeza novas discussões vão surgir, até em função de, nos casos em que eu tenho o ICMS e ele não é recuperável, ou seja, quando ele é custo efetivo, a gente tem aí uma possibilidade de discussão de que efetivamente esse ICMS foi custo e não faz sentido nenhum eu ter que excluir esse ICMS da minha apropriação dos créditos PIS/COFINS. Então, essa é toda a celeuma aí em torno dessa nova medida provisória, né, que o novo governo trouxe, que vai impactar efetivamente o caixa das empresas. Então nós precisamos aí estarmos atentos para essas alterações, inclusive outras alterações que vieram nesse começo de 2023, para que a gente consiga aí entregar uma consultoria ou entregar uma prestação de serviço de maneira bem efetiva e a gente possa cada vez mais auxiliar os nossos clientes na diminuição desses impactos tributários advindo de novas normas. Então agora a gente tem aí como lição de casa aguardar a promulgação da lei, né, convertendo essa medida provisória em lei e verificar como que vai vir essa nova redação. Um outro aspecto muito importante para a gente lembrar é a medida provisória, ela tem vigência só a partir de 1º de maio de 2023. Então muita gente tem perguntado, nossa, e agora? Muda a questão da recuperação tributária? Eu tenho algo para fazer nesse momento em função da medida provisória? E a resposta é não. Então, por enquanto, até dia 30 de abril, nós não temos nada para fazer. Os nossos clientes continuam apropriando o crédito de PIS/COFINS com ICMS embutido, tá? Dentro do custo da mercadoria e nada precisa ser feito até 30 de abril. Uma outra dúvida muito recorrente é: os trabalhos de exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS terminaram? A resposta também é não. Os trabalhos permanecem vigentes, independentemente se essa medida provisória for convertida em lei e a gente, a partir aí de maio, tiver a necessidade de efetivamente excluir o ICMS da base do PIS/COFINS dos créditos, quando a gente se deparar com uma situação em que o cliente ainda não tira da base de cálculo dos débitos o ICMS destacado no documento fiscal, a gente permanece com a possibilidade de ter os trabalhos. O que vai acontecer na prática é, como eu diminuir meus créditos, automaticamente a diminuição dos meus débitos, quando eu fizer esse cruzamento, o meu cliente vai ter um efeito menor na recuperação tributária. Porque se eu for fazer um trabalho de exclusão de ICMS da base do PIS/COFINS das saídas e eventualmente essa medida provisória for convertida em lei nesses mesmos modos, eu vou ter que alertar meu cliente que, olha, você também vai precisar tirar da base de cálculo dos créditos o ICMS que veio destacado no seu documento fiscal. Então a gente tem várias particularidades relacionadas a esse assunto. A gente, eu costumo sempre lembrar vocês que a cada mudança de legislação são novas oportunidades que surgem. Então a gente tem sempre que avaliar que mudanças tributárias para a gente gera recorrência, gera oportunidades de trabalho e gera sempre esse contato contínuo com o cliente, que isso é muito importante, né? A gente precisa sempre estar atualizado em todas as alterações tributárias para que a gente consiga aí prestar um serviço de qualidade e consiga prestar um serviço em que consiga trazer retornos financeiros para os nossos clientes e automaticamente trazer retorno financeiro para a nossa consultoria tributária. Então, se você gostou desse vídeo, se foi explicativo, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão ou entendimento divergente, comente aqui no vídeo, aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos consultores. Espero que tenha sido um conteúdo que tenha agregado valor para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.